Olá, tudo bem? Eu sou o João, sou aqui da equipe médica, vou atender a senhora hoje, tá bom? Olá, ok. Você está realizando atendimentos no ambulatório de ginecologia, quando chega a paciente Maria. Maria tem 25 anos e vem ao ambulatório de ginecologia para esclarecer dúvidas sobre a prevenção do câncer de colo uterino, pois viu uma campanha na televisão sobre o assunto e, como tem relações sexuais sem preservativo com seu namorado, ficou receosa. Tarefa 1, 5 minutos. Esclareça as dúvidas da paciente quanto à prevenção do câncer de colo uterino. Então, Maria, eu vi que você veio aqui para se informar e tirar algumas dúvidas sobre a prevenção e o rastreamento para o câncer de colo uterino. O que é que você já ouviu falar sobre o assunto? O que é que você tem de dúvida e o que é que você gostaria de saber? Então, na verdade, eu tenho bastante dúvida. Eu gostaria de saber primeiro como que é feito o exame de prevenção, como que ele é. Tá bom. Aqui, segundo a orientação do Ministério da Saúde do nosso país, a gente faz o rastreamento do câncer de colo uterino com o exame de Papa Nicolau, ou colpocitologia oncótica, a gente chama ele assim também. É um exame que a gente coleta um materialzinho do colo do útero da senhora para avaliar a presença de lesões, possíveis lesões precursoras do câncer de colo do útero. Entendi. E eu já precisaria começar a fazer? Com que idade uma mulher precisa começar a fazer esse exame? Então, a primeira condição para precisar fazer esse exame é ter vida sexual ativa, que a senhora falou que tem, né? Sim. Se não teve vida sexual ativa, você não contraiu ainda o HPV, né? Não tem essa possibilidade, já que ele é um vírus sexualmente transmissível. Então, não precisa fazer. Se tiver vida sexual ativa, aí a gente faz esse rastreamento entre 25 e 64 anos. Inicialmente, a gente faz a coleta anual, até que a gente tenha 2 coletas normais. Com 2 coletas normais, a gente consegue espaçar isso para de 3 em 3 anos. Entendi. Então, por exemplo, a minha mãe, que tem 67 anos, ela não precisaria mais fazer esse exame? Na verdade, a condição para a gente terminar o rastreamento é que você tenha as 2 últimas coletas normais. Então, se a sua mãe já faz as coletas, possivelmente sim, dá para acabar. Se nunca fez a coleta, ela tem que vir para a gente avaliar. Entendi. E se vier nesse exame que você falou um resultado alterado, quer dizer que eu tenho câncer? Necessariamente? Não, na verdade não necessariamente quer dizer que você tem câncer. Esse exame pode detectar várias coisas, desde um exame normal até uma alteração que muito provavelmente significa câncer, mas várias coisas no meio também. E aí a gente vai partir para outros exames para tentar avaliar o que é que está acontecendo de fato. Esse é um exame inicial, digamos assim. Entendi. E eu ouvi também falar sobre um vírus que você mencionou. O fato de uma mulher contrair esse vírus quer dizer que ela vai desenvolver câncer? Não, também não é uma relação direta. Esse vírus é o HPV, é um vírus muito comum, muita gente tem. Existem alguns sorotipos, né, ou seja, tipos desse vírus que são mais associados com câncer e outros menos. Mesmo os mais associados, se você contraí-los, não significa que você vai ter câncer. Entendi. Então existe uma grande chance de você resolver sozinha, mas existe uma pequena chance de evoluir para câncer e é essa parcela da população que a gente quer identificar. Entendi. Ficou mais alguma dúvida? Não, era só isso mesmo. Ótimo. Tarefa 2. A paciente entendeu a importância da realização da colpocitologia oncótica e decidiu já fazer o exame. Realize a coleta, verbalizando todos os materiais que desejar para a realização. Você pode me falar tudo o que você quer para fazer a coleta. Tá bom. Eu gostaria primeiro dos meus materiais de proteção individual, luva, gorro, óculos e avental. Material para higienizar as mãos. Eu gostaria de um espéculo. Gostaria de uma escovinha endocervical e uma espátula de aire, lubrificante, a lâmina, um lápis para identificar a lâmina e o pote com o fixador ou qualquer que seja o material do kit para fazer a fixação e o acondicionamento da lâmina. Tá.
Você quer mais algum material? Não, obrigado. Então agora você pode fazer a coleta. Tá certo. A paciente já está em posição ginecológica. Considere a paciente em posição ginecológica. Já orientamos o procedimento e Já obtivemos está consentimento. autorizado. Tá ótimo. Maria, vou realizar agora então a coleta do seu Papa Nicolau, tá bom? Primeiro eu vou higienizar minhas mãos e vestir os meus equipamentos de proteção individual. Considere paramentado. Tá certo. Agora, Maria, eu vou colocar o espéculo, tá bom? Licença. Introduzo a 45 graus. Viro lá dentro. E abro até eu identificar o colo do útero. Tô vendo o colo do útero e o orifício externo. Agora eu vou pegar a lâmina e identificá-la com as iniciais da paciente. Considere identificar. Agora, com a espátula de aire, eu vou fixar aqui no orifício externo e girar 360 graus. Passo o material aqui de um lado da lâmina. Descarto a espátula. Agora, com a escovinha, eu vou adentrar no canal endocervical, também girar 360 graus e passar o material do outro lado. Descarto a escovinha. Se tiver algum material de fixação, um spray ou um líquido, eu passo na lâmina. Guardo a lâmina e identifico com a etiqueta da paciente. Agora, Maria, eu vou tirar o espéculo, tá bom? Vou fechar o espéculo. Girar 45 graus e tirar. Sua terceira tarefa. Obrigado. Tarefa 3. A paciente retorna após um mês da coleta para receber o resultado do exame. Diante do laudo do Papa Nicolau, oriente a conduta para a paciente. Doutor, eu trouxe o meu resultado. Ah, legal. Então, laudo da colpocitologia oncótica, presença de epitélio escamoso, colunar e metaplásico, amostra satisfatória. Resultado ASC-US, lesão escamosa de significado indeterminado. Então, Maria, eu vi aqui que o seu Papa Nicolau voltou, né, foi uma coleta adequada e uma amostra satisfatória. Tá. E o resultado foi o ASC-US. Isso, na verdade, como o próprio nome diz, né, é uma lesão de significado indeterminado. Então, tem uma chance pequena, muito pequena de evolução para câncer de colo do útero. Tá. Como você tem 25 anos, o que a gente deve fazer frente a essa lesão é repetir o seu Papa Nicolau em 12 meses, tá bom? Ok. Ficou alguma dúvida? Ficou. Na verdade, eu queria saber se eu preciso agora fazer outros exames, que uma amiga minha falou de colposcopia, que ela já fez. Esse exame seria necessário na minha situação? Não, ele não é necessário agora, frente ao primeiro resultado de ASC-US. Se a gente coletar no ano que vem e vier um novo ASC-US, aí a gente deve considerar a colposcopia. Teriam outros resultados, que provavelmente foi o caso da sua amiga, que levariam direto para uma colposcopia, mas não é o seu caso, pode ficar tranquila, tá bom? Entendi. Obrigada. Nada. João, então você foi super bem na estação, tá? Então a primeira tarefa era basicamente uma anamnese, mas que a paciente ela te dava as dúvidas, né? Então você não precisava ficar perguntando para ela. Então você fez o checklist, né, aquele básico, né, de se apresentar e se qualificar logo que você chegou, né? Então respondeu a todas as perguntas que ela fez, né? Então explicou como era feito o rastreamento, que era com a colpocitologia oncótica. Você falou o início, né, que deveria ser aos 25 anos, que era a idade da paciente, né? E se ela tivesse iniciado vida sexual, então checklist adequado. Você respondeu para ela se a mãe dela precisava ou não fazer, tá? Então só lembrar, eu considerei adequado para você, mas você não falou dos 2 exames normais em 5 anos. Então lembrar que você pode
pode interromper aos 64, desde que tenha 2 normais nos últimos 5 anos e precisam ser consecutivos. Mas eu considerei adequado porque você fez a explicação para ela, tá? Explicou, né, a questão de iniciar anualmente com 2 exames normais, você pode passar para 3 anos, que é o que recomenda o Ministério da Saúde, tá? Explicou que não é um exame de diagnóstico, mas você não falou a palavra rastreamento, isso é muito importante. Quando a gente está falando de Papa Nicolau, é importante a gente lembrar que é um exame de rastreamento e não de diagnóstico. Claro, às vezes algumas citologias já vêm com indicativo de câncer, mas é a minoria. Então, eu só não considerei completamente adequado porque você não falou a palavra rastreamento nesse caso, tá bom? Ela perguntou para você em relação à infecção pelo HPV, você explicou que é uma infecção que tem baixa chance de evoluir para câncer, que a maioria das pacientes acabam resolvendo a infecção por conta própria, né? E aí, ao final, você perguntou se ela tinha alguma dúvida, e isso é importante, porque às vezes tem algum checklist bônus, alguma coisa que você não perguntou ao longo, e às vezes a atriz está orientada a falar assim, olha, se ele te perguntar se tem dúvidas, você vai falar isso. Então é interessante você sempre perguntar se tem dúvidas, porque pode ser um checklist, mas também porque pode surgir alguma outra questão da paciente na tarefa, tá? Aí você tinha que passar para a segunda tarefa, que era de fato uma tarefa prática, né? Então você tinha que realizar a coleta do Papa Nicolau. Então você solicitou os materiais antes de começar, né? Então solicitou a luva, lembrar, luva de procedimento aqui, a gente não precisa de luva estéreo. Alguns exames, algumas coisas que a gente vai precisar fazer vão precisar ser com luva estéreo, por exemplo, a colocação de um DIU. Então você sempre especifica se você quer uma luva de procedimento ou uma luva estéreo. Solicitou espécula, espátula de ar e a escova endocervical para fazer a coleta. Solicitou a lâmina, algo que a gente sempre esquece, né? A gente pede as coisas para fazer a coleta, esquece da lâmina. Você ainda falou do lápis, muito interessante, que você ia precisar para identificar a lâmina. Não estava no checklist, mas depois ia ser um checklist identificar a lâmina, então é importante para lembrar. Solicitou fixador, né, que é algo que a gente esquece também, ou frasquinho com álcool, que também pode ser uma maneira da gente fixar. E o que você esqueceu foi solicitar o foco de luz, porque para fazer a coleta você vai precisar de um foco, tá bom? Então o que você não pontuou aqui, considerei inadequado porque você não solicitou. E lembrar, nessa hora, sempre verbaliza. Quando você vai pedir os materiais, mas também quando você vai fazer o procedimento. Por quê? Porque às vezes o examinador, ele não tá vendo direito o que você tá fazendo. Então, se você verbalizar a maneira adequada como deve ser feito o exame, ele vai considerar adequado, tá bom? Então, aí da parte de realizar o exame, né? Então, você falou que ia identificar a lâmina. Uma coisinha, identifica sempre a lâmina antes de passar o espéculo. Você não perdeu ponto aqui, mas pensa, a paciente vai estar lá com o espéculo colocado, então é importante você fazer tudo antes de fazer o exame especular, tá? Mas identificou a lâmina. Perguntou se a paciente estava em posição ginecológica, eu falei para você que ela estava, já na tarefa já falava que ela já tinha autorizado o procedimento, estava tudo adequado. Fez a passagem do espéculo, então, a 45 graus, rotacionou lá dentro, visualizou o colo, né? Fez a coleta inicial com a espátula de aire da parte da ectocervice, né? Então, rodando ali como você explicou, e depois a coleta da amostra endocervical da endocervice com a escova endocervical. Aí você falou que ia fixar, né, de alguma maneira o que você passou o conteúdo na lâmina, né? Então, aí você pontuou certinho. E aí, ao final, você tinha que retirar o espéculo, retirou adequadamente, indo fechando e não fechar completamente antes de retirar. E aí, uma coisa que é muito difícil de lembrar, você está fazendo um procedimento, você não está na consulta, mas era um checklist aqui e pode aparecer na prova. Você tinha que orientar que a paciente tinha que voltar para checar o resultado, porque você coletou um exame. Então, sempre que você solicita um exame para a paciente, pode estar no checklist, solicitar que ela volte para checar esse exame. E aí, você ia para a terceira tarefa, né? Então, a terceira tarefa era a paciente retornando com o resultado do Papa Nicolau. E aí, lembrar, é um retorno. É uma nova consulta. É uma nova consulta, então você tem que se apresentar novamente. Então você perdeu o ponto por conta disso. Às vezes você não precisaria nem falar o seu nome novamente, porque ela já te conhecia, enfim. Mas pelo menos falar, oi, tudo bem com a senhora? Lembra de mim? Eu sou o Dr. João, tá? Então sempre falar isso para paciente. Você explicou para ela o que era o resultado, né? Então uma atipia de significado indeterminado, né? De células escamosas. Falou que era uma baixa chance de ser maligno, isso estava no checklist, explicou que ela tinha que repetir em 1 ano, e isso é uma dificuldade, porque ela tinha 25, então aí em 1 ano, se ela tivesse mais do que 30 anos, repetiria em 6 meses, né? Então, você recomendou direitinho, ela te perguntou, quando você falou das dúvidas, se ela não precisava fazer uma colposcopia, mas você, antes mesmo dela perguntar, falou que ela não precisava fazer nenhum exame adicional, sem ser colher um novo Papa Nicolau em 1 ano. E aí, mais uma vez, perguntou se ela tinha dúvidas, por quê? Pode estar no checklist, como ela pode te vir com essa dúvida, por exemplo, preciso fazer uma colposcopia, que talvez você não tivesse pensado em falar. Então você foi muito bem, tá? Foram poucas as coisas, detalhes, e aí a sua nota final foi de 8,8, uma excelente nota para uma prova prática, tá bom? Bom.
Fala pessoal, tudo bem? Então vou falar um pouquinho para vocês sobre essa estação que vocês acabaram de ver sobre rastreamento do câncer de colo do útero. Meu objetivo aqui não é revisar a teoria sobre o rastreamento do câncer de colo do útero, mas é vocês entenderem como isso pode aparecer na prova para vocês. Então a primeira tarefa, da questão, ela trazia uma paciente com 25 anos e que queria esclarecer dúvidas sobre como é feito o rastreamento do câncer de colo do útero. Se vocês prestarem atenção, ela é basicamente uma questão teórica enrustida. Você tinha que lembrar todas as recomendações do Ministério da Saúde sobre o rastreamento do câncer de colo do útero. E o que ficava mais fácil para vocês é que a própria paciente ela ia perguntando as coisas, você não precisava lembrar do que perguntar. Então lembrar que a gente inicia aos 25 anos, a gente faz para aquela paciente que já teve vida sexual ativa, a gente faz anualmente, quando a gente tem 2 exames consecutivos normais, a gente pode passar para 3 anos e depois a gente para com 64 anos, desde que a paciente tenha 2 exames nos últimos 5 anos normais. Então isso tudo era perguntado pela paciente para vocês. Uma outra coisa que ela perguntava também era sobre a infecção pelo HPV. Então ela perguntava se toda paciente que tem infecção pelo HPV vai desenvolver câncer de colo do útero. E aí a sua função era explicar que não. A maioria das pacientes vão ter a infecção, mas não vão desenvolver câncer. A minoria vai desenvolver câncer, a maioria vai ter um clareamento da própria infecção. E muito importante, sempre que você tiver uma estação ambulatorial em que você está fazendo anamnese, pergunte se a paciente tem dúvidas. Por quê? Porque isso pode estar no checklist e às vezes quando você pergunta dúvidas, algo que passou batido e que está no checklist pode ser falado pela atriz. Então sempre que você está interagindo com a atriz, pergunte sobre dúvidas e aí você pode ganhar mais uns pontinhos importantes na sua prova. Em relação à segunda tarefa, aí sim entrava a parte prática da questão, Então a gente tinha que fazer a coleta da colpostologia. Pessoal, esse é um procedimento clássico das provas de ginecologia. Então uma estação que você tem que saber de cor e salteado e que pode aparecer na sua prova prática de ginecologia é como fazer a coleta da colpostologia oncótica, pessoal. Então isso você tem que saber. A primeira coisa, quando você está numa estação prática que tem que fazer um procedimento, é saber quais os materiais você tem que solicitar. E você tem que verbalizar esses materiais. Fale em voz alta, para o examinador ouvir e colocar no checklist. Depois que você solicitar os materiais, você vai partir então para fazer de fato a coleta. E também na coleta, além de fazer o procedimento, o examinador vai estar olhando você fazer, você tem que verbalizar, porque às vezes alguma coisa que passou batido para ele olhando, se você falar, ele vai considerar o checklist. Uma coisa importante aqui que vale ressaltar, para esse procedimento não precisa de material estéreo. A luva que você vai utilizar é uma luva de procedimento. Então uma coisa que pode aparecer na prova para vocês é um checklist negativo com o uso do lubrificante no espéculo. Por quê? O Ministério da Saúde recomenda que não seja utilizado, porque isso pode prejudicar a avaliação da citologia. Então aqui não era um checklist negativo. Se você falasse, você não perderia ponto. Mas em alguma prova que você for fazer, isso pode sim ser cobrado. Outras duas coisinhas, lembrar quais são os instrumentais para coleta. Então, para coletar o material ectocervical, a gente usa a espátula de Aeres. E para coletar o material endocervical, a gente usa a escova endocervical. Sempre lembrar que tudo que você coletar vai ser passado na lâmina e depois vai ser fixado. Então, esses pontos vão ser importantes para você em qualquer prova em que você encontre um procedimento. Verbalizar tudo, pedir todos os materiais e ficar atento a esses pequenos detalhes que podem ser um checklist negativo, beleza? Em relação à terceira tarefa, voltava a ser uma questão mais teórica. A paciente voltava para você com o resultado da citologia que você acabou de coletar. Então o que você tinha que lembrar? É uma nova consulta. Você precisa se apresentar de novo, você precisa se qualificar de novo para a paciente saber quem é aquela pessoa que está falando com ela. Ela te trazia uma citologia alterada, então uma atipia de significado indeterminado de células escamosas. E aí qual que era o ponto-chave nessa questão? Lembrar que, a depender da idade da paciente, a conduta em relação a essa citologia é diferente. Como a paciente tinha 25 anos, a conduta é repetir em 1 ano. Caso a paciente tivesse mais do que 30 anos, a gente deveria repetir essa citologia em 6 meses, porque a gente sabe que depois dos 30 anos, a chance de desenvolvimento de malignidade é maior.
Mais uma vez, sempre pergunte se a paciente tem dúvidas. Um checklist que aparecia para vocês perguntando as dúvidas era a paciente falar: ah, doutor, eu não preciso fazer uma colposcopia, eu tenho uma amiga que faz toda vez que ela vai no médico. Então era um checklist que muito provavelmente você não ganharia, porque você não ia orientar isso para a paciente, mas se você perguntasse se ela tinha dúvidas, ela ia trazer essa demanda e você ganhava esse ponto positivo, falando que não havia necessidade de nenhum exame complementar, exceto repetir a citologia em um ano. Então, pessoal, vocês têm que ficar muito atentos. Existem checklists que vão estar em todas as provas práticas que vocês vão prestar, independente se for de GO, de cirurgia, de pediatria. Então tem que lembrar de se apresentar, de se qualificar, de perguntar se a paciente tem dúvidas, de esclarecer todo o procedimento, só fazer depois que a paciente consentir, principalmente nas questões de ginecologia. Você tem que pedir autorização para fazer os procedimentos. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até lá!